Bem-vindos de volta ao Dossiê Criminal. Se você se interessa por casos criminais reais, erros judiciais chocantes e os lados mais obscuros da sociedade, não se esqueça de clicar em curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais esquecidos e perturbadores da história criminal do Brasil. Um caso que durou mais de uma década, com dezenas de vítimas, meninos pobres e invisíveis aos olhos do sistema de proteção. O nome dele é Francisco das Chagas. À primeira vista, um simples consertador de bicicletas, um homem discreto. Mas por trás dessa fachada comum, escondia-se um dos assassinos em série mais cruéis que o Brasil já conheceu. Por mais de 12 anos, ele matou brutalmente mais de 40 garotos, e o mais chocante, ninguém suspeitava. Ninguém investigava. Porque as vítimas eram crianças que a sociedade preferia ignorar. Como um homem assim conseguiu agir impunemente por tanto tempo? Por que ele matou? E o que o levou a castrar as vítimas após os assassinatos? Este caso não expõe apenas a crueldade de um indivíduo, ele escancara o silêncio, o descaso e o fracasso completo de um sistema de justiça que deveria proteger os mais vulneráveis. Assista até o fim para entender por que o caso Francisco das Chagas se tornou uma das manchas mais vergonhosas da história jurídica brasileira. Vamos começar. Parte I. Introdução ao caso e o contexto do Brasil nos anos 1990. Brasil, início dos anos 1990, um país cheio de contradições. Nos jornais, falava-se sobre crescimento econômico, reformas políticas e o processo de redemocratização. Mas por trás das luzes das grandes cidades, em regiões afastadas como Maranhão e Pará, existia outra realidade, onde a pobreza, o desemprego e a ausência do Estado tomavam conta de cada viela. E foi exatamente nesses lugares que um crime brutal se desenrolou durante mais de uma década, quase sem chamar a atenção de ninguém. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, um homem nascido em 1964 no estado do Maranhão. Ninguém sabe ao certo quando ele começou a matar. O que se sabe é que, desde o início da década de 90, meninos começaram a desaparecer nas favelas, e muitos anos depois se revelou a verdadeira extensão do caso. Quem era ele? Um psicopata assassino? Ou o produto distorcido de uma sociedade que sempre ignorou os que vivem à margem? Nos registros oficiais, Francisco era um homem calado, trabalhador informal, já foi garimpeiro, consertava bicicletas. Não tinha antecedentes criminais, não despertava suspeitas entre os vizinhos. Mas foi justamente essa normalidade que o ajudou a cometer crimes durante anos, sem levantar suspeitas. Ele vivia nas sombras, entre pessoas que também viviam nas sombras, e talvez por isso mesmo tudo tenha sido esquecido por tanto tempo. A partir de 1991, começaram a ser registrados desaparecimentos esporádicos. As vítimas eram meninos entre 4 e 15 anos, quase todos pobres, vivendo nas ruas, sem proteção. A maioria vinha de lares desestruturados ou sequer possuíam certidão de nascimento. Para muita gente, o desaparecimento de uma criança assim não era motivo suficiente para uma investigação séria. E é justamente aí que começa o lado mais doloroso deste caso. Um assassino em série altamente perigoso pôde existir graças ao silêncio de uma sociedade que escolheu ignorar as crianças pobres e invisíveis. Enquanto as grandes cidades do Brasil avançavam rumo à modernização, em estados como o Maranhão o tempo parecia ter parado. A polícia era escassa, a investigação falha, arquivos sumiam, e a mídia pouco falava sobre crianças de rua desaparecidas, afinal, poucos leitores se importavam. Ao olhar para aquele cenário, precisamos fazer uma pergunta dura, mas necessária.
Francisco teria matado tantas crianças se a sociedade não tivesse ignorado suas mortes? Talvez você ache que este é um caso absurdo demais para ser verdade. Mas ele aconteceu, se arrastou por mais de 12 anos, e só veio à tona quando um corpo foi encontrado, debaixo do piso da casa onde o próprio Francisco dormia. Parte 2. Os primeiros anos sombrios, quando as crianças desapareciam no silêncio. No início dos anos 1990, no estado do Maranhão, uma das regiões mais pobres do Brasil, começaram a surgir casos de crianças desaparecidas. No começo, ninguém se importava. Um menino que não voltava para casa? Devia ter fugido. Um garoto que sumia após brincar na rua? Deve estar dormindo por aí, diziam os adultos. Ninguém fazia boletim de ocorrência. Ninguém procurava de verdade. E é aí que está o primeiro sinal de horror deste caso. Ele não começou com sangue ou violência, começou com o descaso. Francisco das Chagas não atacava em plena luz do dia ou em locais movimentados. Ele escolhia meninos de rua, crianças sem supervisão, sem documentos, sem alguém que sentiria a falta deles de imediato. Eram crianças invisíveis aos olhos da sociedade, e por isso, ele agia sem medo. Durante anos, os desaparecimentos se repetiam. Mas cada caso era registrado isoladamente, em cidades diferentes, sem nenhuma conexão aparente. As vítimas tinham entre 4 e 15 anos, idades frágeis, inocentes, fáceis de manipular. Às vezes, bastava uma promessa, um lanche, um brinquedo, ou até alguém que simplesmente falasse com elas com gentileza. Mesmo quando os primeiros corpos começaram a aparecer, geralmente em estado avançado de decomposição, sem documentos, e em muitos casos com sinais de mutilação genital, nenhuma grande investigação foi aberta. Pensava se tratar de casos isolados. Ninguém imaginava que esses corpos faziam parte de uma sequência de crimes que duraria mais de uma década. Por que a sociedade permaneceu em silêncio? A resposta é difícil de ouvir, porque essas crianças não tinham valor social. De um lado, as polícias locais nas áreas rurais do Brasil naquela época mal tinham estrutura para investigar. Faltava tudo: recursos, formação, tecnologia e até confiança da população. De outro lado, havia um problema mais profundo: a desigualdade. Uma criança rica desaparecida viraria manchete. Um garoto negro, pobre, morador da periferia? O silêncio tomava conta. Não estamos falando de um assassino sofisticado de filme. Francisco não deixava mensagens, não zombava da polícia, não buscava fama. Ele se escondia na sombra das vítimas, e isso tornava ainda mais perigoso. Anos depois, ao reabrirem o caso, descobriram dezenas de ocorrências semelhantes, mesmo perfil de vítimas, mesmos métodos, mesmas regiões, mas ninguém havia conectado os pontos. Por quê? Porque ninguém quis conectar. Cada caso era como uma gota em meio a milhares de páginas esquecidas em arquivos policiais. E Francisco sabia disso. Ele se aproveitou exatamente das falhas de um sistema que nunca foi feito para proteger os de baixo. Até o dia de sua prisão, Francisco nunca havia sido interrogado com seriedade. Nenhuma investigação o mirava. Nenhum mandado, nenhuma vigilância. Durante mais de 10 anos, ele matou bem debaixo do nariz de todos. Parte 3. Modus operandi. Como ele matava? Quando os casos começaram a ser conectados após 2003, ficou claro um padrão de assassinatos assustador. Francisco das Chagas não agia por impulso. Ele tinha método, repetição e, acima de tudo, uma frieza perturbadora em cada passo que dava.
Francisco nunca escolhia crianças acompanhadas. Ele procurava por meninos sozinhos, vagando em feiras, terminais rodoviários ou alojamentos improvisados. Eram meninos que ninguém vigiava, que ninguém notaria se desaparecessem. Tá com fome, menino? Tem um pão aqui, vem comigo. Eu conserto bicicleta. Tem uns brinquedos velhos, quer ver? Essa era a abordagem dele, uma gentileza fingida. Nada de violência imediata. Ele fazia a criança acreditar que tinha encontrado alguém que se importava. Depois de levar a criança para um local isolado, geralmente uma cabana, um quarto abandonado ou até mesmo um terreno no mato, ele cometia o crime. Em alguns casos, há evidências de abuso sexual. Muitos corpos foram encontrados com sinais de castração, o órgão genital removido com algum tipo de lâmina afiada. Esse padrão levou muitos especialistas a concluir que os crimes tinham forte motivação sexual e psicológica distorcida. No universo dos assassinos em série, mutilações pós-morte são sinais de obsessões profundas ou aversão extrema à sexualidade. Alguns analistas acreditam que Francisco poderia ter traumas graves, talvez relacionados à própria identidade sexual ou a abusos sofridos no passado. Castrar os meninos seria, então, uma forma distorcida de punição. Ele não matava só para matar. Ele matava para controlar, para apagar algo dentro de si. Afirmou um criminólogo em uma entrevista posterior. Francisco nunca usava o mesmo lugar duas vezes. A cada crime, um local diferente, às vezes quilômetros de distância, até em estados distintos. Isso dificultava enormemente a conexão entre os casos para os investigadores da época. Além disso, ele não guardava lembranças das vítimas, não registrava nada, não se vangloriava. Ao contrário de outros serial killers que buscavam fama, Francisco queria o anonimato absoluto. Durante o interrogatório, Francisco inicialmente confessou. Em certo momento, ao ser questionado sobre por que castrava os meninos, ele respondeu friamente: "Fiz isso, para que eles não se tornassem homens." Uma frase curta, mas que revela um abismo psicológico. Que tipo de ódio alguém deve carregar para acreditar que impedir um menino de virar homem é cortá-lo fisicamente? Como narrador deste caso, é impossível não refletir: o que faz alguém se tornar Francisco? Sim, ele cresceu na pobreza, sem estudo, vivendo em garimpos marcados pela violência. Mas será que isso justifica tamanha crueldade? Não. O ambiente pode ser combustível, mas foi ele quem riscou o fósforo e manteve o fogo aceso por anos. E o que é mais grave, foi a negligência do sistema que permitiu que esse fogo queimasse tantas vidas sem que ninguém notasse. Parte 4. O silêncio mortal da sociedade e do sistema de justiça. Francisco matou mais de 30 meninos. Talvez 40. Talvez mais. E por mais de 12 anos, ninguém o impediu. Não porque ele fosse brilhante, mas por algo ainda mais assustador: a sociedade silenciou. A justiça se omitiu. E a dor das famílias pobres foi tratada como algo normal. Em um país com desigualdade extrema como o Brasil da época, justiça não era direito de todos, era privilégio de poucos. Se uma criança de classe média desaparecia, era destaque nos jornais, polícia, buscas, comoção. Mas se o desaparecido era um menino de rua, deve ter fugido de casa. Era isso que diziam. No Maranhão, palco principal dos crimes, a polícia trabalhava com estrutura precária. Faltava treinamento, equipamentos, pessoal. Em algumas delegacias, nem gasolina havia para visitar o local do crime. Quando um corpo era encontrado,
Não havia exames de DNA, nem banco de dados, nem análise cruzada. E o pior, ninguém realmente queria investigar a fundo. Outro fator que permitiu a duração dos crimes foi a fragmentação das investigações. Cada caso era tratado como evento isolado. Não havia cruzamento de dados, nem visão ampla da situação. Ninguém se perguntava: por que meninos da mesma faixa etária, pobres, desaparecem e aparecem mortos da mesma forma? Sem banco de dados nacional. Sem cooperação entre estados. Francisco pôde transitar entre cidades e até estados, cometendo crimes, sem ser detectado. Infelizmente, a imprensa pouco falou sobre os crimes. Em parte pela dificuldade de acesso às regiões mais pobres. Em parte, porque ninguém queria ouvir sobre meninos pobres mortos. Eles não tinham sobrenome famoso. Não tinham fotos bonitas. Não tinham pais para dar entrevistas. E quando a mídia ignora, a sociedade esquece. Se não aparece na TV, não existe. Foi o que um jornalista disse anos depois, ao relatar a cobertura do caso. Um depoimento arrepiante. Eu vi ele levando um menino para o mato atrás da feira. Mas não falei nada. Aqui, cada um cuida da sua vida. Quem se mete nos problemas dos outros, acaba morto também. Essa fala reflete algo perigoso. O medo, o conformismo e a indiferença viraram regra. Como narrador desse caso, me pergunto, por que uma sociedade inteira não escutou os gritos das crianças? Será que foi só por serem pobres? Por não terem voz? Ou será que nos acostumamos tanto com a injustiça que ela deixou de nos chocar? Sim, o sistema falhou. Mas a sociedade também. O silêncio, a omissão, a indiferença, tudo isso deu poder ao assassino. Francisco não foi o único culpado nessa história. Ele foi o executor. Mas por trás dele, havia o vazio de uma sociedade que só enxerga quem tem nome, quem tem dinheiro, quem tem influência. Parte V, o dia da prisão, o corpo sob o chão e a verdade emergindo da escuridão. Após mais de uma década cometendo crimes, Francisco cometeu um erro. Um deslize aparentemente simples, mas que acabou abrindo a porta para a revelação de uma série de assassinatos horríveis que estavam escondidos sob camadas de descaso e silêncio. Em 2003, um adolescente chamado Ronaldo, de 15 anos, desapareceu em São Luís, capital do Maranhão. Diferente de casos anteriores, a família de Ronaldo não desistiu. Procuraram todas as delegacias, insistiram em abrir investigação. E, por sorte, o caso caiu nas mãos de um investigador jovem e determinado, alguém que sentiu que havia algo errado. Investigando os últimos contatos de Ronaldo, surgiu um nome familiar, Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Viu o menino indo com um homem que consertava bicicletas. Foram para os fundos do galpão. Ele segurava a mão do garoto, depois sumiram. A polícia chegou à casa de Francisco. Ele estava calmo. Mas quando perguntaram sobre uma área recém-cimentada nos fundos, ele ficou nervoso. Perguntei, por que esse cimento novo aqui? Ele ficou em silêncio. Senti que tinha algo errado. Depoimento de um policial. A equipe quebrou o chão. E lá estava, o corpo de Ronaldo, com as mãos amarradas, sinais de tortura e mutilação genital. Francisco foi preso no local. Durante a perícia, a polícia encontrou desenhos grotescos e anotações que pareciam um tipo de diário informal. Não havia nomes, mas descrições dos atos cometidos. Também encontraram fotos de meninos, algumas de jornais, outras sem origem conhecida. Estava claro,
Ronaldo não era a única vítima. No início, Francisco negou tudo. Mas depois de horas de interrogatório, ele finalmente disse: "Fui eu, e não foi só uma vez." As investigações se expandiram. Casos antigos foram reabertos. Vários tinham elementos em comum: meninos pobres, da mesma idade, mesma forma de morte, e todos com a presença de Francisco nas redondezas. Ao fim, ele foi acusado formalmente por pelo menos 42 assassinatos. Francisco não foi considerado insano. Especialistas identificaram traços de transtorno de personalidade, obsessão com gênero e desejo de controle. A mutilação era um gesto simbólico, uma tentativa de apagar o masculino. Ele não matava por impulso. Matava por necessidade psíquica. Análise psiquiátrica. Um dos policiais perguntou: "Você não sente culpa?" Francisco respondeu, frio: "Eles eram como eu quando criança. Eu só impedi que se tornassem homens." O dia da prisão de Francisco marcou o fim de uma longa sequência de assassinatos. Mas também revelou falhas graves no sistema e abriu cicatrizes sociais profundas. Como ele ficou impune por tanto tempo? Quantas vítimas nunca foram identificadas? A justiça realmente mudou depois disso? Parte 6. O julgamento histórico e sentenças que não curam a dor. A prisão de Francisco das Chagas chocou o Brasil. Mas passado o espanto inicial, restava uma pergunta inevitável: será que a justiça seria realmente feita depois de tantos anos de silêncio e omissão? Com mais de 40 vítimas identificadas, todas crianças, o caso de Francisco se tornou um dos maiores crimes em série da história do Brasil, superando nomes já assustadores como Pedro Rodrigues Filho ou Marcelo Costa de Andrade. Julgar um homem por crimes cometidos ao longo de 12 anos foi algo inédito. Promotores, juízes, advogados, todos sabiam que este caso testaria os limites do sistema judiciário brasileiro. Não estamos apenas julgando um homem. Estamos julgando uma falha institucional que durou mais de uma década. Frase de um promotor durante o julgamento. Durante os julgamentos, Francisco manteve a frieza. Não chorou, não pediu desculpas. Em alguns momentos, chegou até a sorrir. Uma testemunha declarou: "Esperei que ele ao menos pedisse perdão, mas ele nos olhou como se fossemos invisíveis." Quando perguntado sobre o motivo dos crimes, respondeu apenas: "Surgiu na minha cabeça. E eu fiz." Devido à gravidade dos crimes e ao número de vítimas, a justiça decidiu julgar cada caso separadamente. Isso resultou em dezenas de audiências, uma para cada criança assassinada. Em cada sessão, as famílias reviviam o trauma. "Cada vez que entro naquela sala, é como se meu filho morresse de novo. Mas eu preciso estar lá. Ele merece que a verdade seja dita." Depoimento de uma mãe. Até 2015, Francisco foi condenado a mais de 500 anos de prisão. Mas pela lei brasileira, o tempo máximo que alguém pode cumprir é 40 anos. Isso levantou questionamentos legítimos. 500 anos de sentença conseguem realmente aliviar a dor de mais de 40 famílias? Ou apenas servem como símbolo de uma justiça atrasada? Eu não me importo com quantos anos ele vai ficar preso. Eu só queria meu filho de volta. Mas isso nunca vai acontecer. Relato emocionado de um pai. Mesmo com a condenação exemplar, muitos acreditam que a justiça foi tardia demais. Se os primeiros casos tivessem sido investigados com seriedade, talvez dezenas de crianças teriam sido salvas. Até hoje, alguns desaparecimentos continuam sem solução.
Existem famílias que nunca encontraram os corpos dos filhos, nem sequer tiveram seus nomes reconhecidos nos processos judiciais. Como narrador deste caso, preciso ser honesto. Nem 500 nem 5.000 anos de prisão vão curar a dor de uma mãe que perdeu o filho. A verdadeira justiça vai além das grades. Ela exige ação. Reformar a estrutura policial nas regiões mais pobres. Unificar o banco de dados de desaparecidos. Tratar com seriedade os crimes cujas vítimas são invisíveis para o Estado. Se não mudarmos o sistema, Francisco pode ter sido preso, mas o próximo já está à espreita. Parte 7. O legado do crime. Perguntas sem resposta e feridas abertas na memória coletiva. Todo crime bárbaro deixa rastros. Mas quando ele dura mais de uma década, envolve dezenas de vítimas inocentes e uma negligência sistêmica, suas consequências ultrapassam gerações. O caso de Francisco das Chagas não terminou com sua prisão. Ele deixou marcas profundas no coração de uma nação. Muitas famílias ainda não têm sequer um túmulo para visitar. Diversos corpos nunca foram encontrados. Algumas vítimas nem ao menos constam nos autos do processo, pois nunca houve prova suficiente para confirmar a identidade. Tudo o que eu queria era um lugar para acender uma vela pro meu filho. Mas nem isso eu tenho. Depoimento de uma mãe, em 2020. Embora Francisco tenha sido condenado por mais de 40 assassinatos, investigadores acreditam que o número real pode ultrapassar 50 ou até 100 vítimas. Por quê? Porque por anos, não houve cruzamento de dados entre os desaparecimentos. Arquivos sumiram, provas foram perdidas e pior, ninguém se importava, porque as crianças eram pobres. Se fossem filhos de autoridades, a história teria sido outra. Um jornalista local que acompanhou o caso. Como confiar em um sistema que levou 13 anos para prender um serial killer que vivia entre os cidadãos? Que só reagiu quando a imprensa começou a denunciar. Por que a polícia não ligou os casos antes? Por que só investigaram a fundo após pressão pública? Quantos outros Franciscos estão por aí, protegidos pela invisibilidade de suas vítimas? O que fez de Francisco um monstro? Psicólogos que o analisaram não o consideraram insano, mas sim alguém com transtorno de personalidade narcisista com traços sádicos. Histórico de abuso sexual na infância. Obsessão por controle pela sexualidade infantil. O mais assustador? Ele se escondia à vista de todos. Um homem simples, humilde, consertava bicicletas, conhecido no bairro. Já deixei meu filho ir lá calibrar o pneu da bicicleta. Se ele não tivesse sido preso, meu filho poderia estar morto hoje. Morador de Codó. Apesar da comoção nacional, poucas mudanças estruturais aconteceram. Ainda não temos um banco de dados unificado para crianças desaparecidas. O alerta tipo Amber Alert não funciona em regiões remotas. A polícia no interior continua sucateada e sem recursos. E o mais cruel, crianças pobres seguem sendo alvos fáceis. Podemos esquecer o nome do assassino, mas não podemos esquecer os nomes das vítimas. Elas tinham sonhos, famílias, futuro. Foram ignoradas pelo Estado, pela sociedade e só tiveram voz depois da tragédia. Contar essa história não é espalhar medo. É um apelo para que a justiça só exista quando a sociedade inteira se recusar a ficar calada. Se você chegou até aqui, obrigado. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu comentário. Porque o silêncio, muitas vezes, é uma forma de cumplicidade.